Gente interessante sempre vem, histórias que prendem a atenção, conversas que tocam o coração. Cada história é única ali. Francine traz tudo só pra ti. Curiosidades pra aprender, com as celebridades te surpreender. Pode Fran, história de vida. Pode Fran, acontecimentos. Pode Fran, no YouTube brilha. Pode... Boa noite. Eu tô achando lindo essas latas. Boa noite. 19 de março, mês das mulheres. Tá tratando bem a sua esposa, a sua irmã, a sua mãe, né? Vamos lembrar da sua filha. Vamos lembrar de respeitar as mulheres todos os dias da nossa vida. A gente veio de uma mulher. Lá vai eu dar sermão, né? Mas, viu? Tenho visto muitos médicos alarmados com o tipo de dengue que está acontecendo de novo. Vamos lembrar de fazer a lição de casa. Não deixar... Luquinha, arrumaram aqui? Creio que sim. Que eu puxo a orelha. Não deixem acumular água nas calhas, pelo amor de Deus. Vamos dar um passo para frente na nossa. Vamos ter outros problemas. Não é verdade? Meu, ano passado foi terrível. Então, e se você quiser dedetizar, Biotech. O que é mais que... Ó lá, Biotech, telefonia aqui, ó. As águas saborizadas da Ecobeer são muito boas. Se quiserem ganhar kit Ecobeer, chama, escreve, eu quero. Gente, nem é difícil ganhar. Qual é a resistência? Não é verdade? Não é difícil ganhar. E ontem eu fui degustar essa daqui. Terça-feira, eu degustando lá na fábrica. Olha, eu dei um trabalhão lá. Essa Haller aí, que é de vinho, chopp de vinho. Já provou da Ecobeer? Não, nunca provei. Meu Deus! E eles têm a Deu degustação. vontade. Gente, depois você vai levar, você vai provar. É do outro mundo. E eu fui degustar. Ó, então vamos lá. Tem mais recado? Dia 30, temos o segundo encontro do Cão da Mantiqueira. Semana que vem a gente vai estar aqui com o Sérgio Estrada, né, grande compositor, e Elvis Strasse, para a gente divulgar esse evento que acontece dia 30, lá no Parque da Cidade, em prol do Lar Dom Bosco. Então, o almoço desse grande evento vai ser em prol do lar. Então, domingo, dia 30, pega a sua família, seu tio, seu vozinho, leva lá, vamos comer. Vai ser tudo revertido e quem vai fazer esse almoço é o capai mesmo, né? Esses mocinhos bons de família que cozinham e não bebem, que é importante. Não E eu tô hoje aqui em homenagem às mulheres para falar. Ela tem pedalado na carreira dela de uma forma assim cinematográfica.
E nós, mulheres, admiramos mulheres que nos inspiram, né? Eu, principalmente, eu sou uma admiradora. A gente estava aqui nos bastidores falando das transições, e esse podcast é para te inspirar a sair da sua zona de medo ou conforto, né? Eu mudei tantas vezes e eu vou continuar mudando, né? A vida é movimento, A né? vida é movimento, você fica estagnada lá, você fala, meu, vai ser mais 30, 20, 10 anos assim? Não Sim. dá. E essa conversa é para inspirar você, falar assim, nossa, não é tarde demais, nossa, eu posso ser feliz fazendo 1000 outras coisas. Doutora Andressa Bortolasso, dentista, especialista em crianças, tem um curso, um infoproduto maravilhoso, Sintonia de Mãe, vocês conhecem, e é com ela que a gente vai estar. Boa noite. Boa Andressa. noite. É uma honra estar aqui. Agradeço pelo convite. Admiro muito seu trabalho e é necessário para a nossa cidade e região, né? Então, parabéns. Obrigada, Andressa. Eu acho que falar de pessoas que fazem a diferença na nossa sociedade, na nossa região, eu acho que nunca vai ser perdido, porque a gente é finito, né, Andressa? Eu sim. tenho uma noção da minha finitude. Ai, meu Deus, tenho muita noção. Sim. E eu tenho até pena da minha noção, Aham. porque eu queria não ter essa noção. Então, eu tenho muita sede de fazer, de perguntar, de falar com as pessoas. E você se formou cedo. E o que eu quero saber, Andressa, o que te inspirou na odontologia? Porque acho que, olhando de fora, você tem veia de dentista. Como Sim. que foi a odontologia na sua vida? Na verdade, a minha inspiração foram meus pais, né? A vida acabou me colocando, né, nesse berço, digamos assim. E aí, desde muito nova, eu já participava ali das coisas da clínica do meu pai, a secretária saía de férias, eu ia lá ajudar, e acabei gostando. Depois, acabei me casando com um dentista. Também. E a minha irmã casou com um dentista. Ah, jura? Eu não sabia. Exatamente. Nossa. Então, assim, o meu irmão, que, né, não era psicólogo, né, e não teve esse lado, a ex-mulher dele, ex-mulher não, ele é viúvo agora, né, mas ela era psicóloga também, mas agora namora com uma dentista. Então, assim, a vida foi me trazendo, né, e colocando essas experiências. E hoje o tema é transição de carreira, né? A gente vai falar das diversas faces Sim. aí, né? Que a gente pode percorrer na nossa carreira durante a nossa vida, né? Na nossa existência, Sim. como você falou. E é engraçado, Fran, que a odontologia nunca saiu de mim. Então, assim, mesmo eu transitando por outras faces, né, da odontologia, Sim. eu sempre tive um pezinho ali, né? Embora eu tenha, depois a gente vai falar sobre isso, né? Tenha criado aí um infoproduto, tenha ido para a área da maternidade, no digital, sempre teve algo a ver com a odontologia. Depois eu posso até explicar, porque às vezes a pessoa pode até falar, nossa, mas o que tem uma mãe que amamenta um bebê? O que tem a ver com a odontologia? Tem a ver. Eu acho que a sua técnica Sim, sim. de entender olha que... Então, isso é legal, porque muitas vezes a gente fica travado, né? Você está Sim. fazendo alguma coisa, uma habilidade que você tenha feito faculdade ou não, e muitas vezes a gente está acostumado a ver ou trabalhar numa face, mas qualquer profissão tem faces diferentes, né? Tem abordagens diferentes. A gente tem que ter criatividade para a gente olhar por tudo e a gente escolher o que faz sentido para a gente, para o momento de vida, né, que a gente está vivendo. Igual agora eu estou num momento diferente da minha vida. Meus filhos saindo de casa para estudar, né? Então, essa ligação com a odontologia pediátrica tem a ver com aquele momento que você estava? Com certeza, há muito a ver, né? Eu sempre tive muita vontade de ser mãe, sempre gostei de cuidar, né? Então, assim, eu fui fazer odontopediatria antes de ser mãe, né?
Então, eu gostava muito, né? E na odontopediatria, eu fui buscar uma especialização que tivesse foco no bebê, né? Olha. Porque a boca, né? O bebê, a odontologia cuida da boca e o bebê usa a boca para se alimentar desde o primeiro dia de vida, né? Então, aí eu fui fazer especialização, fiz odontologia pré-natal, fiz a odontologia focada em bebês, né? Odontologia para bebê, e me especializei nesse ponto. Quando eu me tornei mãe, eu vivi tudo aquilo, Nossa. né? Então, assim, eu já vivi a maternidade como especialista, digamos assim. Nossa, que maravilha, Então né? foi muito legal, porque assim, eu já sabia o que tinha que fazer. Eu não passei muito apuro na maternidade como as pessoas passam, mãe de primeira viagem, né? Que tem problemas com a amamentação e o peito racha e sangra e dói, não tem leite. Eu não tive Foi isso. tudo natural. Foi tudo muito natural. E essa experiência depois eu pude passar, né, para as minhas clientes, então foi bem legal. Então, sim, essas escolhas tinham a ver com o meu momento. Eu acho, Andressa, olhando você contar a sua história, você sempre teve um autoconhecimento muito atualizado. Porque você fazia o que você já sabia que você gostava. E a maioria das pessoas não tem esse insight, ou não, ou foi no feeling. Não, na verdade, eu acho que foi feeling, porque assim, o que eu acredito hoje, né? Eu acho que não tem como a gente falar de carreira, né? Eu até peço licença aqui, né? Sem falar em religião, né? Mas falando de espiritualidade de uma forma Sim. geral, uma forma ampla, né? Mas não tem como a gente falar de carreira, de vida, de missão de vida, sem falar de Deus, né? Então, assim, eu acho que o nosso propósito aqui na Terra é único, né? Todo mundo está aqui para evoluir, para se melhorar como ser, né? Agora, a missão muda. A missão é Deus que coloca pra gente, né? Então, olha, minha filha, agora eu preciso de você. Eu sinto que eu tô num jogo da Eu tô vida, arrepiada, cara. num tabuleiro, né? E aí, de repente, Deus olha aquela pecinha ali e fala assim: ó, minha filha, ó, preciso de você aqui, ó, vem pra cá, vem, vem, vem. Quando a gente não tem resistência, a gente vai, a coisa flui, dá certo e você tem um resultado. Qual é o resultado? Ah, é financeiro? Também, pode ser. Mas ser feliz. Então, eu acho que a busca de qualquer ser humano é encontrar felicidade, é ser feliz, você ter paz no seu coração, né? E viver bem a sua vida por aquela razão que você acabou de mencionar, né? Você tem noção de que isso aqui um dia vai acabar, né? Sim. E às vezes mais rápido até do que a gente imagina. Sim. Que Então a interessante. missão vai mudar. Quando você tem, né? Por isso que eu falo que é o feeling. Quando você tem essa bússola, esse feeling, você fala: opa, parece que aqui já não tá encaixando bem. De repente você olha outra coisa, você fala: nossa, isso aqui me parece muito legal. Será que não é isso agora, né? Você E a tem gente se essa permite. mente analógica, prática, assim, ó. Porque assim, ó, é para ajudar vocês, só que eu tô me ajudando também. Às vezes eu falo, nossa, eu já sou sentimental, mas por quê? Sabe, tipo, um sofrimento. Você tem uma coisa mais prática. Ah, não, mas eu sofro também. As Entendi. decisões não são fáceis. Entendi. As decisões não são fáceis. Foi muito difícil. Então, quando eu comecei na odontopediatria, atendendo pacientes, crianças, muitos daqui, que até pode Quantas ser que estejam gerações? assistindo, né? Quantas gerações? Foram 2 gerações, né? Oh. Porque eu estava na época de que os meus pacientes que vinham na barriga da mãe estavam começando a ir para a faculdade, agora se formar, enfim, Que né? legal. Então já quase tendo filho, já vamos dizer assim, né? Então eu amava, né? E às vezes a gente pensa em transição de carreira, já que esse é o tema. Não, eu não tô gostando do que eu faço e aí eu vou mudar. Gente, comigo nunca foi assim. Nunca. Porque assim, eu amava o que eu fazia, mas eu sentia a necessidade de uma mudança para uma evolução. Nossa, E aí isso é evoluída mesmo, porque é difícil. Porque você ama um negócio e você sente uma necessidade
Aí é Mas mais é expansão também, Aham, né? expansão. E aí, assim, quando eu estava no consultório, atendendo lá meus clientes, eu já comecei a criar um produto digital que era relacionado à maternidade, então, a amamentação, sono do bebê. E comecei a fazer, comecei a entrar em grupos do digital, comecei a estudar essa parte também do digital. Que ano a gente tá A gente falando? está falando de 2015. 2015. 2014 para 2015. Porque você tinha turmas até então, várias amigas minhas passaram com você Sim, nesse curso eu fazia presencial. primeiro presencial, isso. Depois, quando começou a era do digital, dos e-books, né? Que vende e-book pela internet, vocês lembram? Eu Gente, comecei a fazer isso. Eu entrei porque qual que era o que eu pensava? Bom, eu vou criar um curso, eu vou colocar para vender na internet. E eu vou só ter um trabalho, que é gravar uma vez e colocar para vender. Lê do engano, né? Porque a partir daí vem mil coisas. E entrei, né, Fran, num mundo totalmente desconhecido para mim, né? Então, eu comecei a aprender o que é lead, o que é tráfego pago. Não sabia nem que era... Não tinha Facebook. Eu não tinha... A Instagram, acho que ainda estava bem no comecinho, mas eu não tinha perfil no Facebook. Eu tive que criar um perfil no Facebook. Não sabia editar vídeo. Não tinha editor, não era tão fácil. Então, eu tinha que gravar. Eu lembro que os meus filhos sempre me ajudaram, mesmo pequenininhos, ajudavam a gravar. No auge da sua maternidade, sim, inclusive. Sim. E aí, só que eu não podia errar. Porque se eu errasse, eu não sabia como editar. Então, às vezes, estava no finalzinho, eu errava e... não, mãe, não. Eles de saco cheio, né? E aí, começava tudo de novo. Então, essa, né? Faz algum tempo. Que legal. Então, daí, só para... Essa entrada no digital já era YouTube ou era alguma outra plataforma? YouTube. Comecei entendi. no YouTube. Eu comecei primeiro no YouTube para depois ir para o Facebook e depois para o Instagram. Olha que interessante. E aí, eu chegou no ponto que eu fiquei muito sobrecarregada, porque eu trabalhava o dia inteiro no consultório, chegava à noite para gravar, para atender minhas clientes do digital, porque eu vendia o curso, eu tinha que dar assistência, né? Assistência é 1 a 1, né? Muitas vezes. E aí eu ficava até meia-noite trabalhando, até 1h da manhã, gravando, enfim. E isso estava muito cansativo, e eu falei, não, eu não vou aguentar, vou ter que parar com o consultório. Peguei uma estagiária, que é a Letícia, né, Fru, que está com a gente até hoje. E aí ela estava se formando, eu acho que na época, não lembro se ela estava terminando a faculdade, não, acho que ela já tinha se formado. E aí fui passando umas coisas para ela e tal, o pessoal foi gostando. E aí eu falei, não, eu vou parar. E fiquei. E como eu gostava muito, eu tenho dó de deixar meus pacientes. Como que eu vou deixar? Como que eu vou falar para meus pacientes que eu não atendo mais, né? Eu não sabia como fazer isso, porque tinham pessoas que estavam comigo há muitos anos, né? E eu não vou ensaiar. Não, vou parar. Tal mês eu paro. Nisso e não você conseguia. já tinha um consultório novo ali, uma clínica nova, tudo. Já tinha a clínica. Que Entendi. bombava, né? E aí veio a pandemia. E a pandemia foi o que a gente teve que fechar, obrigatoriamente, né? E aí eu falei, não volto mais. Agora eu vou ter que tomar essa decisão, por bem ou por mal. Tomei. E não voltei. Então, a Letícia assumiu a minha parte da odontopediatria na Playdent. E eu fiquei só com Sintonia de Mãe no digital. E então, o Sintonia de Mãe, um infoproduto já consolidado na época, que vendia para o mundo inteiro. Sim. Como que foi essa experiência? Porque, tipo assim, tem gente questionando se hoje infoproduto, tem gente que está escutando o infoproduto pela primeira vez. Gente, eu vivo no universo paralelo. Como que era isso, assim? Porque o infoproduto, tô falando 5 anos atrás, já te consumia e você já era, tipo, estrela no infoproduto. Como que foi esse momento? Porque... Até hoje eu não imagino que esse sentimento de ter um curso seu vendendo lá. Como que é isso? Assim, na verdade, eu, né? Eu não tenho muita noção da amplitude disso. Eu não tenho. Eu só tenho noção quando alguém me encontra da rua, e acontece às vezes, né? Você não é a Andressa do Sintonia de Mãe, posso tirar uma foto com você? Olha, eu tô até arrepiada, né? E aí Andressa. eu falo, gente, mas o que é isso? Assim, eu levo um choque, assim,
E quando e assim, as pessoas quando são desconhecidas, ainda você. Mas quando as pessoas de perto começam a valorizar, também é uma coisa muito legal, porque quando você começa, quem está começando aí, né, empreender no mundo digital, eu tenho quase certeza disso que eu tô falando, tá? A família, os amigos, normalmente não apoiam, porque parece que é uma loucura. Parece, Louca. tá virando blogueirinha agora. É blogueirinha. Né? Agora você é blogueirinha. Nossa, começa a dar risada do vídeo que você fez, do jeito que você falou. E isso acaba bloqueando muita gente, né? Sim. Então, eu tive que ligar. A gente estava falando até sobre isso agora, né? Super importante. Eu tive que virar essa chave para eu poder passar essa fase. É uma fase, viu, gente? É a primeira fase. Depois, aquelas pessoas que falaram mal de você, que te criticaram, a grande glória é aquela pessoa que você sabe que te criticou. Isso aconteceu comigo. Sabe, me criticou. Imagina, atender a amamentação online, não dá para fazer isso. Isso é enganação, você tá enganando as pessoas. O que aconteceu, minha amiga? Veio a pandemia, qual foi a primeira pessoa que bateu na minha porta? Como é que você faz isso? A mesma que me criticou. Olha. Entendeu? Porque aí ela não tinha escolha, ou ela fazia online, ou ela morria de fome. Quando... Então... eu sei inspiração, porque... eu acho que quando te criticam, é muito mais sobre eles do que sobre você, né? Sim. Aí isso aprendi. E aí eu vejo que é só um espelho. E o que tá falando, não... esse comentário fala muito mais da pessoa do que de mim. Eu sou isso mesmo que ela tá falando? Se eu concordo, eu vou tentar melhorar. Realmente, nossa, aqui não mandei bem mesmo. Vou melhorar isso aqui. Sim. E acabou, sem mimimi. Acabou. E agora, se eu não concordar, não, ela não está falando uma verdade sobre mim. Eu simplesmente, eu falei isso pra você, eu deleto o comentário, porque não tem por que tá ali. Outro dia eu vi algum crítica construtiva de quem não construiu nada. Exatamente. Porque eu recebo muita crítica construtiva e eu já passei a fase de me chatear. Eu tô na fase que eu não tô nem aí pra nada mais. Mas eu pensava assim, gente, por quê? Mas eu não questionava o que a pessoa tinha construído. Até então era só a crítica construtiva. E hoje eu entendo essa outra parte também. Exatamente. O que você construiu? Quando alguém me critica em relação ao que eu tô fazendo, né? Principalmente nessa parte da amamentação, que ainda é a parte do meu trabalho que é mais abrangente. Eu falo assim, deixa eu ver quem que tá falando. Qual é o resultado que essa pessoa tem? Se for maior que o meu, eu vou sentar e eu quero aprender com ela. Mas se não for, ela vai ter que aprender comigo. Andressa, essa parte da amamentação, eu acho que é uma dor, cara, que toda mãe passa. Assim, independente se tá com a mãe junto, com a avó junto, se é de classe social, é uma dor da mãe. Você entender que seu filho está alimentado. Sim, é a dor também da mudança, né? Já que a gente está falando de mulheres, é um momento em que a gente se torna... De mulher, a gente passa a ser mãe. Sim. E isso tem um peso para a mulher, né, Fran? Sim. Porque a partir de agora, você é responsável por aquele ser ou por aqueles seres, né? Sim. Que tá ali. E se você não alimentar, aquela criança não sobrevive, ou vai ficar doente, ou, né, enfim. E pode ter todo mundo para ajudar, mas a carga é da mãe. Eu não sei se seria carga, né? Vamos falar responsabilidade, né? O que dá certo e o que dá errado também. O que dá certo e o que dá errado, isso. E claro que quanto mais informação, quanto mais você tiver segura... É claro, vai bater insegurança na hora? Óbvio que vai. Mas não é muito legal você ter para quem perguntar, né? Nossa... Então, antes tinha, né, as avós que ficavam extremamente presentes nesse momento. Hoje em dia já não. E mesmo que a avó esteja, né, presente fisicamente, ajudando nas coisas ali, dos primeiros momentos com o bebê, a gente sabe que mudou muito em relação a técnicas, né? O desejo de amamentar mudou muito nessas gerações. Porque na época das nossas mães, não teve leite... fórmula, leite em pó na mamadeira, porque foi construído, né, uma história. A gente
hora a gente pode falar mais sobre isso. Sim. Mas a indústria construiu uma narrativa para fazer com que a mulher não acreditasse na sua capacidade de amamentar, né? E nós caímos, as mulheres caíram nisso. Sim. E agora eu sinto que nesse momento a gente está numa retomada, sabe? A gente está num caminho de volta, como na alimentação, né? A gente não está Você está buscando enxergando esse caminho de algo volta? mais saltenho. Olha. Porque hoje a vontade de amamentar não parte da área da saúde, não parte dos médicos, parte da mulher, né? As pesquisas só estão acontecendo porque as mulheres estão buscando respostas. Por que que eu não tenho leite? Por que que meu leite não sustentou, da vizinha sustentou? O que que tem de errado comigo? Se é que tem alguma coisa de errado comigo? E a partir disso a ciência vem atrás. Porque não é uma questão médica, é uma questão da mãe. A mãe que está cobrando no profissional e aí avança. Mas é isso, né? Então, assim, hoje, não é simplesmente eu não pude amamentar, ok, faz parte, tá tudo certo. Para algumas, sim. Mas para a maioria, não. Deixa eu tentar tudo que tem. O que eu tenho para aprender com isso? Quem é o especialista que pode me orientar? As mulheres buscam. Tanto é que a profissão de consultora de amamentação cresceu muito, né? Inclusive, eu tenho um curso de formação, né? Ai, fala do seu curso. Quem estiver assistindo, escuta, porque às vezes você quer transitar e não tá. A gente tem um curso de formação para profissionais, onde você se torna uma consultora de amamentação. É uma profissão muito legal para mulher, porque você pode fazer seus horários, você pode trabalhar de casa. Esse curso, ele tá na Universidade de Brasília como extensão universitária e tem o reconhecimento do MEC. Então, a gente foi fazendo toda essa construção. E é por isso que agora, Fran, eu me permito, de novo, fazer uma nova, vamos dizer, transição de carreira, né? Porque agora eu tenho um legado. Eu tenho as consultoras que formaram comigo, que fazem os atendimentos na empresa Sintonia de Mãe. Fala. E elas estão, além da Lia, que é minha assistente virtual, que é a inteligência artificial, né? Sério. A Lia é minha... Como que você contratou a Lia? Ou você criou a Lia? A Lia, eu passei alguns meses treinando a Lia, que é uma inteligência artificial. Porque antes eu respondia, como eu falei para vocês, né? Eu ficava até tarde respondendo uma a uma, a mãe e tal. Hoje, dentro dos meus cursos, a gente tem a Lia, que é a nossa assistência virtual. É uma inteligência artificial. Eu fiquei treinando ela por mais ou menos uns 4, 5 meses. E hoje ela responde, é incrível. É incrível. Exatamente como eu responderia. Então, eu só contratei a Lia quando ela começou a responder melhor que eu. Sabe? Então, é mais ou menos isso. E... É um software? O que é isso? Sei lá, é uma secretária mesmo? Tipo, como que é isso? É uma ferramenta, né? É uma ferramenta que você que a gente... Isso, que é incluída. E é uma programação, né, na verdade, mas que permite o que vai fazer ela ficar boa, a inteligência que vai se criando é o humano que dá, né? Sim. Pode ser, né? No meu caso foi. E porque eu tenho um método específico, né? Então, essa parte, lembra que a gente falou, o que a odontologia tem a ver com a amamentação? A gente trabalha a musculatura da face do bebê, da sucção e tudo. E hoje ela sabe fazer, né? E claro, eu ainda participo, eu ainda dou aulas para o curso de consultora, mas agora eu me vi assim, sabe? Uma das coisas que a gente tá falando daquela bússola, qual que é o momento de mudar, né? Eu tô naquele momento, né, que também você talvez esteja vivendo de repensar a vida, da menopausa, pré-menopausa. Ai, eu tô louca. De você ficar meio doidinha da cabeça, né, enfim. Perder os medos, assim, tipo... você já pensa que algumas coisas já não valem mais a pena, enfim, fazer o que você gosta. E aí, eu acabei tendo, assim, um tempo do meu dia livre, né? Porque já tá tudo mais estruturado no negócio Sintonia de Mãe. E aí eu comecei a estudar outras coisas, né? Dentro da própria odontologia, eu comecei a estudar outras coisas, que acabou me encantando igualmente. Então, assim, agora eu tô no momento dos meus filhos saindo de casa, de eu começar a me cuidar também. A gente começa já a ver os efeitos do tempo. Nossa,
tempo no espelho. No meu caso, é o tempo e os causos que acontecem. Os estresses, tudo vai Os ficando, estresse, né? E aí eu fui desde 2019, né? A odontologia teve um presente, né? Que é a especialização da ROF, né? Que é a harmonização orofacial, que se tornou uma especialidade da odontologia, que, aliás, é a única profissão que tem harmonização facial como especialização. Tem gente que não sabe disso, né? É Então, super importante é você legal. falar disso, porque às vezes eu vejo uma dentista que focou nesse lado, e tem um monte de gente xingando, e a dentista fica nervosa, pessoas assim. Sim, sim. O que tá entrando nessa área agora, né? O que tá mexendo com isso? E eu, na minha humilde opinião, falo, gente, mas quem mais conhece o rosto de uma pessoa é o dentista, cara. Sim, sim. Eu vou te falar o que a gente faz na especialização. Mas só para contextualizar, eu acabei. O meu filho mais novo saiu de casa, foi para São Paulo e eu senti a casa vazia. Como o meu trabalho era exclusivamente dentro de casa, né, com o digital, Sim. o que aconteceu, Fran? Eu me senti eu senti que eu não saí da pandemia. Então eu tava com esse sentimento, sabe? Para todo mundo a vida voltou ao normal, para mim não. Então eu falei, não, eu não quero ficar com esse sentimento, tem alguma coisa errada. Então é um momento que eu estava buscando, isso foi em julho do ano passado. Algo novo, eu queria aprender, eu queria me desafiar. Dentro do mundo da amamentação, eu cheguei no maior patamar que um profissional pode chegar. Não querendo me gabar disso. Não, mas você é a referência desse assunto. O maior patamar é você conquistar um título internacional, que é o título do IBCLC, que é um título americano, que te dá a oportunidade de você trabalhar em qualquer lugar do mundo como nessa assistência à lactação, né? Então, você faz, sim, tipo uma prova. Uhum. Primeiro, você tem que ser elegível para a prova. Então, você tem que comprovar mais de 1.000 horas de atendimento, mais não sei quantas horas de curso. Então, assim... Nossa, isso daí foi fácil, só né? isso já precisa de alguns anos, né? De experiência. E depois você faz uma prova de alto nível, né? Para você. Então, no Brasil, eu não sei agora, aqui saiu uma outra turma também que agora... Mas até então era 60 e poucas só no Brasil que tinha esse título. Agora a gente acha que tem, acho que 100 e pouco já, porque já teve uma outra turma agora que já conseguiu o título também. Mas sabe quando, embora assim, sempre tem trabalho novo científico saindo, sempre tem coisa nova, sempre tem. Mas eu tava sentindo a necessidade de um desafio na minha vida, sabe? Sim. Algo diferente. E como eu gostei dessa área da odontologia, da harmonização, para mim. Porque, como eu falei, a gente começa a ver... E eu queria fazer alguns procedimentos na minha face, mas assim, eu tinha medo. Aquela questão, né, de ficar exagerado, de ficar igual todo mundo, de ser, né, aquela coisa, né, que muitas mulheres às vezes querem fazer algum procedimento, mas não tem coragem, tem medo. E eu comecei a estudar para mim. Eu falei, não, eu vou aprender, eu quero entender. Por que algumas pessoas ficam bonitas quando fazem um procedimento? Ai, que legal. E algumas não ficam? E eu comecei a buscar informação. Gostei. Falei, quer saber? Eu vou me especializar nisso. Eu vou me permitir esse novo desafio. E você gosta de estudar e gosta de se reinventar também. Porque já tá no seu DNA, né? Eu gosto. A vida é movimento, né? Então, assim, a partir do momento que eu senti isso no meu coração... Eu não vou ficar guardando isso. Não. Vamos lá ver o que tem, né? Olha que legal. Se não der... Assim, muita gente falou para mim, Andressa, mas você não precisa fazer uma especialização de novo. Tem trabalho de conclusão de curso para apresentar, TCC, né? Faz um curso, o dentista pode fazer. Eu falei, não, eu vou me mergulhar de cabeça como eu sempre fiz, né? Eu não vou fazer um curso de um final de semana. Eu quero me especializar. E se eu não gostar, o máximo que pode fazer é um conhecimento a mais que tive para mim. Só que eu amei, né, Fran? Você se apaixonou. Eu amei. E vem vindo uma nova era também, né, da harmonização, que é um resultado mais natural, uma harmonização, não uma desarmonização. Eu tô gostando muito da parte da regeneração celular, de você gerenciar o envelhecimento.
Conta, muito como que maravilhoso. tá essa área? Porque eu vi que faz pega o sangue, já dá para fazer um plasma, Dá para fazer muitas coisas. Assim, o que eu tenho gostado muito, que eu tô trazendo, né, aqui para Playdent, aqui para Socorro, E você a já parte está atendendo nessa Tô área. atendendo nessa área. Gente, Eu atendo na IOA em São Paulo, né? você Desde o ano atende em São passado, Paulo atendo em São também? Paulo na IOA. Uau! E então, e agora tô trazendo aqui para a clínica. A gente. O que eu descobri? Podemos falar disso? Pode, O que eu descobri? Por que algumas pessoas começam a fazer preenchimento, mesmo o botox, e começam a ficar deformadas, né? Começa a perder a essência. Aquela pessoa não vai ficando bonita com o tempo. vai ficando uma Gretchen, vai. Isso. Vamos usar essa. E eu entendi que são 4 camadas, são 4 faces que a gente precisa trabalhar. O preenchimento é uma delas. Então, quando o seu rosto vai envelhecendo, vai derretendo, né? A gente vai trazendo tudo para baixo. Eu vejo. E aí, o que normalmente as pessoas fazem? Vão lá, colocam um preenchimento, coloca a boca, coloca bigode chinês para preencher. Mas daí você não vai ficando assim? Só que pensa bem, a sua pele tá flácida, ela vai ficar flácida com o tempo, porque as suas células, elas não vão se renovar como uma célula de uma garota de 18 anos. Então, veja bem, cada vez mais você tem que colocar mais preenchimento para poder encher. Imagina que é uma bexiga que você enche uma vez e fica legal. Na segunda vai ficar mais frouxinha, você vai ter que pôr mais ar. Na terceira, e ela vai ficando frouxa. E cada vez você vai ter que ir colocando mais ar para ter uma bexiga cheia. Entendi. Né? E o nosso rosto é exatamente assim. Então, quando a gente trabalha com essa questão de preencher com ácido hialurônico, você vai cada vez mais precisando e chega num ponto que começa a se deformar. Agora, quando você entende o processo de envelhecimento, e por isso que eu falei que depois eu ia contar o que a gente fazia lá. A gente tem aulas, eu já tive, né? Em cadáveres fresco. O ITC é o único centro, né, da América Latina que tem cadáveres frescos. Porque primeiro você entende como é a anatomia. Você sabe, é como se a gente levantasse assim a pele, ó, você sabe tudo que tem ali. Então, todos os procedimentos são feitos ali, para depois a gente poder fazer na clínica. Então, assim, é muito minucioso essa parte da anatomia. Então, isso traz muita segurança para o procedimento. Um conhecimento, né, que você tem de um processo de envelhecimento que não acontece de um dia para a noite. Pode ser que você chegue no espelho e você fala, um dia você olha, talvez aquele dia que você está mais cansada, nossa, preciso me cuidar. Aquele dia dá um clique. Mas aquilo já vem acontecendo após os seus 25 anos. Após os 25 anos, você Isso. diminui a produção de colágeno. Isso. E aí, E aí, você precisa tanto prevenir quanto cuidar. E como você vai cuidar? Injetando? Também, né? Porque isso é um recurso bem legal para você repor o que você perdeu. Então, eu vou perder estrutura óssea, eu vou perder gordura, a gordura vai descendo, ela vai literalmente derretendo, né, no nosso rosto. Sim. Então, eu preciso reposicionar esses coxinhos de gordura. Mas se eu não cuido da parte óssea, da parte de gordura, por isso que são 4, da parte muscular e da pele, eu não vou ter um resultado natural. Então, foi uma sacada isso, porque é 4D. A gente tem que trabalhar nas 4 camadas, né? Senão, a gente vai ficar artificial, vai se modificando com o tempo e não vai ficar bonita, né? Gente, isso, vamos dizer assim, que, sei lá, 10 anos atrás não tinha ainda. Não, é extremamente recente. Recente? Recente. Então, assim, foi descoberto as células tronco, né? Que acho que todo mundo em algum momento já ouviu falar. E recentemente, bem recente, coisa de alguns poucos anos que veio para o Brasil, bem pouquíssimos mesmo, 2 ou 3. Existe dentro da célula tronco, eles falaram, mas o que porque essas pesquisas, elas começaram na medicina, né? Para que, principalmente na área de diabéticos, porque precisa regenerar tecido, né? Então, as células tronco foi muito estudada. Como que eu regenero o tecido de um paciente que perdeu uma parte do tecido e tal? Entendi. Então, eles descobriram as células tronco.
o que tem nas células tronco que faz regenerar. O que tem de bom ali? O que é? E eles descobriram uma vesícula que se chama exossomos. Então, eles retiraram essa vesícula das células tronco e agora eles utilizam como tecnologia em tratamento. Que seria, traduzindo, em produtos? Tanto produtos para home care, que vão fazer a manutenção, quanto tratamentos que a gente faz no consultório. Injetáveis. Injetáveis, por drug delivery, que é alguma coisa que a gente usa para colocar na pele numa camada mais profunda. Tem o nome? Microagulhamento, tem vários. Tem vários. Tem vários. E aí, o que esse exossomos eles fazem? Você tem o que chama de downtime, né? Que é o tempo que a sua célula vai envelhecer, né? E regenerar. Pra gente, 45 dias. Só que se você utilizar essa tecnologia, esses ativos na sua célula, é como se você estivesse dando uma energia, uma carga de energia, até mesmo para a mitocôndria, né? Da célula que é responsável pela energia. Ela vai se renovar, né? Por exemplo, o exossomos, ele tem uma inteligência, tanto de comunicação entre as células, quanto ele consegue identificar qual célula que está falhando, que já está ali mortinha, morrendo. Ela está morrendo, mas ela fica ali. Tem a ver com o que eu vi de cicatrização? Tem, muito. É isso? Muito a ver com cicatrização. E aí, o que ele vai fazer? Ele vai lá, mata aquela célula e já vem uma nova mais rápido. Então, o tempo que você leva hoje, que a gente leva de 45 dias para renovar nossa pele, a gente pode levar para 20. Portanto, a nossa pele começa a se comportar como uma pele de uma pessoa de 18 anos. Ô, louco. É louco, é muito louco. E é assim, os resultados são maravilhosos e Existe isso? acessível. E existe. Nossa. E é nessa linha que eu venho aqui trabalhar. Por isso que eu me apaixonei. E aí essa linha que eu tô, né, trazendo para a clínica, para poder exatamente atender, né, essa demanda de mulheres que talvez não pensem num procedimento porque tem medo de se alterar. Não, agora é um processo, né? O envelhecimento não é um procedimento que você vai fazer e você vai... Num procedimento dá muita diferença. Numa única sessão. E o que você está falando também é que você pode se dar ao luxo de não envelhecer. Gerenciar o envelhecimento. Gerenciar o envelhecimento. Você vai envelhecer. E graças a Deus... A gente envelhece, porque a outra opção não é a melhor. Sim. Mas você tem como gerenciar. Que né? interessante. Então, o envelhecimento não é uma escolha, mas gerenciar o envelhecimento é uma escolha. Porque você pode envelhecer bem, né? Uhum. E não tem problema uma ruguinha aqui, alguma coisinha aqui, mas você tem um banco de colágeno na sua pele, você tem uma saúde das suas células regenerando, você tem um brilho, um glow, você tem uma pele muito mais... Porque o que eu brinco, né? É assim, aquela pessoa tá bem, nossa, tá bem. Daí eu olho e falo assim, mas a pele dos 20 anos, ela pode estar bem, com certeza, parabéns. Mas a pele, aquela pele... Não tem mais. Agora você está falando que tem? É claro, as limitações existem, o tempo vai agir. Mas a gente consegue gerenciar muito bem. A gente consegue gerenciar maravilhosamente bem. E incrível. É uma opção. E aí eu me apaixonei por isso, né? E aí, Fran, de novo, eu fiquei naquele impasse, né? Meu Deus, será que vou? Será que não vou para essa área? Será que vou? Será que... O que eu decidi fazer? Sintonia de Mãe, tá? Com o Pedro, né? Que é meu filho, que tá fazendo a administração. Então, ele tá gerenciando a empresa. Estamos atendendo mães. O curso de consultora de profissionais, né? Tá ativo. É a doutora Lia agora. Doutora Lia. E a gente vai... Agora, nós estamos... agora, eu trouxe essa questão, mas assim, porque eu tava com saudade da clínica, eu tava com saudade do tete a tete, de conversar com pessoas reais, assim, junto ali, aquele dia a dia da clínica, eu tava sentindo muita falta, sabe? E eu acho que essa área que você veio também, você trabalha com não só a beleza,
mas você tá autoestima, Sim, você vê a sim. pessoa ali, você muda a vida da Sim. pessoa. E sabe o que é legal, Fran? Que eu olho para trás, eu vejo que aquelas pessoas que tiveram um bebê, que foram minhas clientes, continuam sendo minhas clientes agora na harmonização, porque também passaram de fase, né? E elas também estão em outro momento. Então Que agora elas incrível. estão na idade de se resgatar como mulher, de se cuidar. E aí, quando a gente vamos falar de novo em missão, e eu penso assim, caramba, a minha missão não mudou. Parece que mudou, a gente vendo todo esse trajeto aqui que a gente falou, né? Mas, na verdade, eu continuo trabalhando com mulheres. Fran, Sim. e as dores são as mesmas. Do mesmo jeito que eu tenho que trabalhar a autoestima de uma mãe que acabou de ter bebê, que está se sentindo uma péssima mãe, se olha no espelho e não se reconhece, tá com o peito desse tamanho vazando leite, tá com o rosto cheio de mancha, tá com a olheira aqui, que vem aqui, né? Nossa, olheira, vem aqui. Ali é um resgate. E agora, nesse outro momento, é mais ou menos a mesma coisa, entendeu? Muda a faceta, muda a abordagem, as técnicas, obviamente, que mudaram, mas concorda que a missão é a mesma? Sim. O centro é o mesmo? E porque também as mulheres nessa outra faixa etária, elas estão sendo convidadas a viverem mais, a se cuidarem mais, a estarem... coisa que eu acho que as nossas mães Sim. não tinham tanta cobrança. Sim. Talvez tivessem delas, Uhum. mas socialmente... Uhum. Ah, tá bem. Ah, sua mãe tá bem, não sei o que tá bem. Mas hoje... Hoje é quase um crime você envelhecer. E temos que falar disso, Sim. porque quantas mulheres sofrem Sim, sim. por isso, Sim. né? Mas isso é porque muitas vezes se compara, né? E eu acho que é aí que entra o ponto, né? Dentro da realidade de cada um, todo mundo pode fazer alguma coisinha, se sentir que né? Não, realmente eu senti aqui, depois que eu assisti o podcast lá, eu senti que tá na hora de eu me cuidar. Nossa, aquilo ali falou pra mim. Sim. Independente do que você faz, do que você acredita, do seu nível social, qualquer pessoa tem acesso hoje a cuidados, a tratamento, desde os mais altos níveis até alguma coisa que a gente pode fazer em casa, de forma com produtos caseiros mesmo, é claro. Resultados vão ser um pouco diferentes, mas assim, a sensação de você estar se cuidando é muito boa, faz muito bem. Nossa, né? Uma mulher que... Eu penso muito nisso. Como reservar um tempo, porque eu sou sozinha com as crianças. Uhum. Então, a minha função, eu estou em função da rotina delas. Tá tudo ótimo. Então, como eu posso encontrar um tempo para mim, para eu ter esse autocuidado? Difícil, eu encontro. Mas eu vejo que a maioria das mulheres vive esse dilema e não consegue. Sim, e não é fácil mesmo, né, Fran? E é por isso que a gente cai num abismo quando os filhos saem de casa, né? Você vai passar por isso. Ai, meu Deus, eu tenho tanto medo desse dia. Eu tenho medo. A síndrome do ninho vazio, né? Eu tenho uma que fala assim, não, Porque mamãe, você vai junto. Aí, minha amiga, você tem que se encarar. Aí é você com você. E você tá nessa fase de pré-menopausa, de mudanças hormonais, daquela... E a nossa missão enquanto mãe, assim, eles estão em casa, é ali prover o melhor para eles. Sim. Então, pode acontecer tudo. Sim. Você vem sempre por último. Sim, sim. E até quando os meninos saíram de casa, na primeira semana foi muito estranho, porque eu falei assim, gente, eu não tenho quem alimentar. Porque com criança em casa, e mesmo adolescente, né? Sim. É toda hora fazendo alguma coisa para comer, né? Sim. Eu não sei as suas meninas, E mas preocupada com o que tá comendo. meninos nossa. Não, as Quem minhas tem são menino como o sabe. menino. Gente, No como bolo de que garfo. come, né? É. E aí eu falei, nossa, que estranho, não tem mais quem alimentar. Porque o nosso ritmo, né, do meu marido, é diferente, né? Então, é um abismo, né? Então, assim, eu falei, não, eu preciso completar isso. E eu vou completar isso com estudo, com um projeto que eu goste, com alguma coisa que eu me identifique, que faça sentido nesse novo momento para mim, né? Andressa, veio uma curiosidade, porque
você há muito tempo já tem o rosto na câmera, né? Com sintonia de mãe, tudo. Você. Que momento que você olhou e falou assim: eu preciso de alguma coisa? Você teve esse. A Eu Priscila não teve sei, aqui não da lembro. Bardulac e ela É. conta que quando ela olhou na câmera, que ela precisou para divulgar Fazer, na aham. pandemia, que deu um nó na cabeça dela. Ela Uhum. falou, Francine, deu um nó na minha cabeça. Ela falou até aqui, ela estava aqui. Ela falou, deu um nó na minha cabeça porque eu não me reconhecia. Uhum. Veio da maternidade, Sim, a trabalho, gente nem olha no maternidade. espelho, né? Não dá tempo. Aí pôs a Mal câmera. você consegue passar, sei lá, um batom. Eu não teve, assim, um momento específico, né? Mas eu via que eu já estava precisando, né? Eu via minhas amigas fazendo procedimento, botox, esses procedimentos mais básicos, né? E aí eu falei, não, acho que tá na hora. Acho que foi mais ou menos isso. Mas o que você falou dessa cobrança, eu acho que também muito é das redes sociais, né, Fran? Porque assim, Sim. a maioria das pessoas hoje tem um Instagram, né? Mesmo que a pessoa não trabalhe com isso, não viva disso, mas você acaba postando suas fotos, as fotos da sua família. Você acaba, querendo ou não, a gente acaba aparecendo para mais pessoas, né? O que Sim. antigamente era só ali para o seu círculo de amigos, né? Não, Então isso acaba exigindo também, era né? um De você álbum de estar família, melhor, né? né? Você não Aham. queria mais se ver, você fechava o Fechava o álbum. álbum e guardava, né? Hoje em dia não, né? Então, assim, eu acho que as redes sociais também impulsionaram isso, porque você vai, sei lá, postar uma foto, você quer se sentir bem? Quem que quer estar ruim na foto? Ninguém quer. Homem, Né? E agora, hoje, mulher. com a queda dos filtros e essa questão, né? Nossa, eu tô preocupada. Então, assim, e a gente usa outros recursos também, né? Pode ver que a mulher, quando vai envelhecendo, vai usando mais maquiagem, Vai. né, rebocando Aqui, a ó, face. bochecha. Mas é porque para esconder algo que Sim. está acontecendo. Seria bem melhor se a gente pudesse cuidar. É claro, não tem problema passar um filtro solar com cor ou uma maquiagem para quem gosta, mas quando você quer. É diferente de você sentir escrava precisar. daquilo, né? Não, eu não vou na esquina se eu não tiver uma maquiagem. Eu era assim, né? E aí, hoje não, né? Com todos esses cuidados, se eu tiver que lavar o rosto, passar um protetor e sair, tá de boa. Mas você tá nos trinques também, né? Me cuidando, né? E ainda tem legal. muita coisa que eu quero fazer, mas e vou melhorar. É um processo. Então, como eu estava falando, não é algo que você faz um dia. O envelhecimento continua dia após dia. Então, você tem que ir criando, né? O que a gente está criando é um protocolo para poder fazer esse acompanhamento. E a partir daí, você envelhecer melhor. Do jeito que você merece, né? Assim, que você tenha a felicidade de olhar no espelho. Não, tudo bem, eu tenho 48 anos, mas eu tô feliz comigo agora. Sim, o quanto Eu é tô importante feliz, isso. Essa consciência também, né? Uhum. De autoaceitação. E autoaceitação vem com autoconhecimento. Uhum. Porque uma pessoa com 48 anos, tá com Tô com 48. 48? Uhum. Então, eu tenho 9. Uma pessoa com 49, 48, já realizou muita coisa na vida. Você ter consciência disso tudo. Eu acho que isso também faz esse bem-estar que você está narrando. O bem-estar, eu acredito que ele pode vir de dentro para fora, ou ele pode começar de fora para dentro. Ah, precisa. Vou falar para você. Quando eu iniciei o meu processo de divórcio, vai lá falar viu, Jolie, dá licença. Eu fui numa médica em São Paulo, que não tinha ninguém que fazia aqui ainda. Tá? Ela olhou, tinha uma festa de um amigo nosso que aconteceu. Eu falei, deixa eu ir lá. Ela falou, menina, do jeito que você... Ela fez análise, né, doutora Priscila. Ela falou, a gente dá para sua caracterização, para o seu estado, pacientes que passaram por câncer e luto. O tamanho do estrago estava refletindo. E um botox, naquele momento... Era o que você precisava para se reerguer. Para dar um tchan. E é o que você está falando agora. É porque, assim, o processo interno é muito difícil.
Você tem que encarar emoções e encarar. E é a única forma da gente combater, da gente, né, Sim, conseguir mas a passar longo prazo. mas a longo prazo. E não é fácil o processo. Você passou por um processo, você sabe. Sim, não é fácil. não. Então, às vezes, um gatilho mais rápido te leva mais rápido. Sim. Não vai Não vai curar a não dor. vai curar ou eliminar a possibilidade de você também ter que fazer um trabalho interno. O Sim. trabalho interno, gente, é desde que a gente nasce até Sim. a hora que a gente vai embora daqui. Não tem o que fazer, né? Mas quando você gera aquela alegria, né, de você poder... Que legal, nossa, tô me sentindo bonita. Gente, quer coisa melhor? Nossa, isso. É um gatilho fantástico, assim, para não, a vida vale a pena. Eu vou lutar. Agora eu tenho força para isso. Gente. Eu tô um pouquinho melhor, eu posso ficar melhor. Posso ficar melhor. E é engraçado que eu tô percebendo que, embora, assim, eu trabalho muito com mulher, os homens também estão nesse processo agora. Você percebeu? Os Sim. homens estão se cuidando, estão procurando. Porque eles também Tão estão tendo que buscando. mostrar, eu acho. E assim, até, por exemplo, dependendo da posição que você se encontra, né? Da sua carreira, da área profissional, você tem que demonstrar, né? Enfim, uma personalidade. Na área da harmonização também tem muito isso, né? Tem. Então, algumas características faciais, elas remetem mais a uma pessoa mais insegura, ou mais quieta, ou mais... E, de repente, essa pessoa, ela ocupa uma posição, por exemplo, num cargo que ela precisa liderar. Então, ela pode colocar algumas características, também é uma outra Nossa, versão, né? interessantíssimo isso. Por exemplo, uma mandíbula mais marcada, já uma imposição. Foi o que o Pablo Marçal fez, a transformação que ele fez, né? De um menino lá do digital para a posição que ele queria, né? Como candidato, né? Independente de qualquer coisa, mas estou falando da aparência, né? Dá pra perceber. Ele fez não um sabia. processo de harmonização, né? Orofacial, e que trouxe as características de um líder, Que né? interessante. No arquétipo que ele queria colocar, né? Do poder, né? Então, e tem muito disso também. E muitas pessoas procuram a harmonização e realmente... Então, assim, eu não sou ainda aquilo, mas eu posso me tornar fisicamente primeiro e depois vem as outras coisas, né? Então, isso também gera um... E aí, quando ele olha no espelho ou ela olha no espelho e vê que ela está parecendo quem ela... Automaticamente, as atitudes acabam mudando também. E aí, tem os dois lados, né? Que legal. Tem o perigo e tem a bênção, né? A bênção e a maldição. Então, por isso que, de novo, é muito interessante. Sempre é bom um autoconhecimento, um equilíbrio, a gente procurar realmente colocar Deus como centro da nossa vida, né? Que vá nos guiando para onde eu quero, onde eu preciso estar nesse momento no tabuleiro, né? E porque aí a vida fica mais leve, né? Então, de repente, se tem alguém, nossa, eu queria tanto ter essa coragem, ou eu queria tanto fazer uma transformação assim, não consigo, tô há não sei quantos anos fazendo um trabalho que eu não gosto. Começa a pensar que a possibilidade que, por exemplo, pensando desde que eu comecei até agora, eu nunca comecei do zero. Porque sempre quando eu evoluiu, começo uma coisa nova, por exemplo, eu tô começando uma coisa nova, muito do que eu aprendi no Sintonia de Mãe, na minha área de odontopediatria, eu tô trazendo para cá. Gente, essa é uma bagagem que ninguém tira da gente. Nossa, Ninguém tira. De tudo, né? De entender o próprio ser humano. De entender, da experiência, né? De você trazer o que faz sentido agora para cá. Então, por isso que a gente não precisa ter medo, porque às vezes a gente acha que a gente vai ter que anular tudo e começar uma coisa do zero. Não, nunca é do zero. Tá tudo ligado. Nunca é do zero, né? E aí, só porque eu fiz uma faculdade de alguma coisa, tenho um diploma de alguma coisa, eu tenho que fazer isso minha vida inteira? Será que Deus não tá te chamando para um outro lugar no tabuleiro? Olha, E a gente tá resistindo. E aí, por isso que não vem o reconhecimento financeiro, por isso que não vem a alegria de você acordar todo dia cedo e falar, hoje vou trabalhar com alegria, de você pensar, graças a Deus, hoje sextou, graças a Deus, sexta-feira. Gente, eu adoro segunda-feira. eu amo segunda-feira, cara. Segunda-feira eu vou fazer o que eu gosto. E assim, isso que você está falando
nós fomos ensinadas assim. Eu acho que tem mais gerações aí que ainda, entre aspas, sofrem com essa rigidez do sistema. Ah, você não estudou, sei lá. É. Difícil alguém largar medicina para ser nutricionista. E quando larga é um negócio, como assim? Você largou a medicina, gente, mas tá tudo bem, né? Que é o caso da Manu City, né? Largou a faculdade de medicina, que é uma... Acho que você não conhece, é que eu conheço porque é por conta dos meus filhos, né? Mas ela bombou no TikTok e ela largou a faculdade de medicina e foi extremamente criticada. Assim, como assim você largou a faculdade de medicina? Mas ela era super feliz desenvolvendo um trabalho super legal, né? Olha aqui. Enfim, tem isso, né? E não importa se é medicina, não importa o um que exemplo, for. um- Ainda que não seja, né, uma faculdade, que seja o seu trabalho, né? E, Andressa, Independente de diploma, a gente não tá falando disso agora, a gente tá falando de felicidade, do que faz você acordar todo dia e falar: que bom, vou poder trabalhar e através do meu trabalho ajudar as pessoas. Porque aí vem o sentido, né? e o que você está falando agora, gente, meu celular, olha como não para. O que você está falando é super importante, ainda num outro sentido, que as pessoas não caíram, talvez não caiu. Ou inteligência artificial tomando espaço. Que, tipo assim, quantas profissões Vão surgir, né? vão surgir e quantas estão, sei lá, Não vão iFood, ser quantas mais estão necessárias, né? demissão em massa. Uhum. Então, você fala assim, ou vai por amor, ou vai pela dor, Uhum. muitas vezes. Mesmo no Sintonia de Mãe, por exemplo, a gente tinha um time comercial que atuava no WhatsApp para a venda dos cursos. A gente tinha 12 meninas, hoje eu tenho 2. Né? Porque a gente não precisa Otimizou mais, o sistema. otimizou pela a evolução mesmo do digital, da inteligência artificial, né? Então, muitas profissões não vão mais existir e novas profissões vão surgir. E aí, como é que você pensa em ficar engessado numa coisa que você aprendeu? O que a gente acha? Que a gente não pode mais aprender nada? Não, gente. Até o último dia da vida a gente pode aprender uma habilidade nova. Essa nova área, né, que eu tô entrando, foi um desafio para mim, né? Porque eu falei, poxa, com quase 50 anos, vou aprender, eu vou Você teve? Quais foram as questões que você teve? eu pensei, assim? gente, que preguiça, né? Sentar na cadeira de novo, de aluna, né? Eu já era professora e já estava ensinando alguém alguma coisa. Eu vou me colocar na posição de aluna. Que legal, foi muito legal a experiência. Eu amei, eu tô amando. Ser aluna é muito bom, conhecer pessoas novas. Eu conheci nesse tempo, né, pessoas tão maravilhosas, profissionais incríveis dentro dessa área, sabe? Muita coisa legal. Andressa, eu tô falando com uma menina de 30 anos, porque é verdade, cara, eu olho para você, você tá porque eu acho que essa paixão por aprender dá pra gente uma energia que é da juventude. Você estar Exatamente. aprendendo. Isso é juventude, isso é a fonte da juventude, na verdade, né? Não é o Botox, não é o ácido hialurônico, não é o colágeno. É você estar viva, né? Acompanhando o movimento da vida, né? E a vida, gente, exige. Não tem ninguém que fala assim pra mim, não, eu tô muito bem aqui e não quero mudar. Tá bom, mas será? Será que a vida não tá te exigindo, você só não quer ouvir, né? Porque a vida é movimento. Se a gente olhar a natureza, é movimento toda hora. Os astros, né? Os planetas, não tem ninguém parado, né? Não tem ninguém parado. Você não precisa mudar de profissão, não é isso também, né? Não, a gente... Mas dentro da mesma profissão, o que diferente, o que de inovação tem que eu posso trazer, o que mudou, né? Quantas profissões que aí não acompanharam, ou quantos produtos, né? Que não acompanharam e foram morrendo, né? Porque não tiveram a inovação, né? Não conseguiram se manter no mercado mesmo, né? Porque, Andressa, tudo isso que você está mostrando para gente, você está mostrando que é possível uma mulher se reinventar, tipo, quando ela deveria, entre aspas, estar se preparando para aposentar. Para aposentar. E eu poderia ter entrado numa depressão, porque eu sei que muitas mulheres, quando os filhos saem de casa, que é a famosa síndrome do ninho vazio, né? Sim. Entram em depressão. Eu poderia
Não nada contra de quem tá assim, né? Não é contra, não é julgando, tá? É isso que eu quis dizer. Tudo bem, mas que isso seja Uma escolha. uma escolha, né? Eu poderia ter escolhido, não, vou ficar em casa chorando pelo meu filho que foi embora, vou, sei lá, ficar mal, enfim. Ou eu posso escolher criar algo, Novo. né? Então, assim, Começar. não deixa de fazer parte da maternidade, inclusive, né? A criação, né, de um projeto, Sim. de você, é como se fosse um outro filho, É outro filho, cara. né? E, Você vai passar por todas as fases. A fase da gestação do projeto, a fase de você começar, a fase dessa criança começar a andar enfim. e é super importante. Gente, ó, imagina você, mulher, com seu filho lá grande, o mais novo já fez 18 anos. Eu conheço um monte de gente, assim, Nesse momento, nesse né? momento. Aí você fica indo só no supermercado fazer compra, comendo. Engordando. Engordando. Mas assim, gente, tudo é escolha. E se tiver assim, tiver tudo bem, ótimo. Segue o baile, tá tudo certo. O problema é quando não está. E ela depender de apoio para dar esse passo. É. É porque. Esperar do outro, né? Senão, Esperar que será? alguém apoie, que alguém vai concordar. Gente, não vai. Não vai concordar. Ninguém concordou comigo. E nenhuma mudança que eu fiz, ninguém concordou, não. Depois que eu já tinha tomado a decisão. Aí eu tive apoio, porque aí começa a fazer sentido para as pessoas. Mas o primeiro impacto... Até porque as pessoas têm medo de você mudar muito. De perder aquela que elas já. Aquela que ela já conhece. E a gente também tem esse medo de se perder da gente, né? Nossa, eu tenho estudado sobre isso, cara. Tipo assim, até as pessoas que te amam podem te prejudicar, ainda que seja por amor. Sim, sim. Eu tenho estudado porque, enfim, eu vejo o quanto em muitos setores eu não tenho apoio, muitos eu tenho. Uhum. Eu falo, nossa, isso é amor? É amor. Ah, tá, mas tá me embarrancando. Uhum. Então, como eu tirar essa... É que é um processo individual. Não adianta a Sim. gente querer que alguém compartilhe, porque é individual. Não tem como não ser, né? É você com você mesmo. Sim. E as pessoas querem te proteger, Sim. né? E aí, Por amor. proteção. Não, eu não quero perder aquela Francine que eu conheço, eu já sei como é, eu já sei as atitudes que ela tem, eu já sei, ela tá aqui. Ai, De repente, se ela muda muito, se ela começa a pensar que, sei lá, quer fazer alguma outra se ela coisa. começa a A pensar... gente tem muito cuidado, né? Que a gente faz isso até para os filhos. Recebemos os nossos pais e também. Eu tive sempre muito apoio, graças a Deus, dos meus pais, do meu marido, eu tive. Mas um primeiro impacto gera um. Tipo, o quê? De onde E você tirou aí, isso? para sair desse ponto, precisa da gente decidir. É só uma decisão. Só uma decisão. E a partir do momento que você toma a decisão, é impressionante, né? As pessoas vêm, você começa a achar coisas que faz sentido, você conhece alguém que tem um conhecimento que você está buscando, um vídeo que aparece para você, enfim. Aí Parece você que vai conectando. Uma frequência. Uma frequência, exatamente. Eu sinto acho isso, isso. sabia? Com as minhas E aí coisas. você acaba dando ali um salto quântico, né? Você acaba indo para um outro nível e vivendo aquela experiência de um outro nível. E é isso, né? E se a gente segura por medo, porque, gente, medo eu tenho. Eu tenho, não é nem que eu tive, eu tenho medo. Só que a gente vai com medo. Eu tinha um mentor que falava pra mim, tá com medo? Coloca fralda descartável e vai com medo. Porque o medo não é... O medo não vai deixar de existir. E o medo também segura, né? Assim, tipo, paralisa. Paralisa. Nossa. O medo paralisa. E ao longo de tantas transições, você teve mentores, pessoas que te inspiraram? Sempre. Qual a importância disso, Andressa? Para mim, o mentor é uma pessoa que já chegou onde você quer chegar. Sim. E sabe te mostrar o caminho, os atalhos, né? O caminho mais fácil. Então, em todas as áreas da minha vida, eu procuro ter mentores, inspiração, em todas.
Olha que legal. Porque a gente pode encurtar caminho, né? E cuidar de mulheres, você tem essa consciência, sou uma mulher bem resolvida e eu vou dar essa autoestima de volta. Você deve ter, né? Ah, mas assim, eu também tô no processo de aprendizado como todo mundo nessa face da Terra, né? Então eu posso Sim, mas eu ter te vejo como um passo na frente, algum cara. conhecimento numa área, mas eu aprendo muito com pessoas que têm conhecimento em outras áreas, né? Então, assim, eu não me vejo como um passo na frente. Eu vejo como um ser em evolução, em construção. Tem muita Ah, mas coisa só de você ainda. pensar assim, você já tá na Tem muita coisa ainda para resolver. E se tem. Mas é gostoso, Muita coisa né? para resolver. Você ter consciência de que você pode todo dia fazer melhor. Acho que isso é importante. A gente saber que a gente não tem nada que a gente não possa nessa vida. Ah, não, isso não é para mim. Não tem. Não tem. Tudo você pode. Ah, mas eu não tenho essa habilidade. Vai buscar. Pega meu primeiro vídeo no YouTube pra você ver, no Sintonia de Mãe. Meu primeiro vídeo, tá lá. Não tirei, não, tá lá. Você lembra? Lembro. E eu não tinha habilidade de falar, eu não sabia falar com a câmera, eu não sabia. É totalmente diferente. Hoje eu não falei pra você. Se precisar falar 3 horas seguidas, eu fico aqui, porque falar pra mim no microfone, numa câmera, não é um problema mais. Mas já foi. Sim. E se eu tivesse bloqueado, não, eu não vou fazer, porque o meu vídeo não ficou bom. Então eu vou guardar. E hoje, eu acho que as redes também estão sendo uma fuga para as mulheres. Elas estão precisando, sei lá, para dar voz, para fazer um desabafo, para... Hoje, não sei por que caiu o vídeo de uma moça que ela tinha acabado de ter a última conversa com o marido. E ela chorava. Eu não sei porque ela postou também, mas veio de um advogado de família que eu sigo. Ele falou assim: escuta o que essa moça está falando. E eu acho que ela fez isso porque ela quer manter aquela posição. Tipo, isso é uma decisão. E ela fala todos os porquês da dificuldade que eu cheguei até aqui, como que eu não vi, e não sei o quê. Então, assim, até para isso está servindo a comunicação online. Como que você vê essa evolução? E outra coisa, além de dar voz, né? Porque para você fazer um vídeo e colocar na internet hoje, você não precisa ser uma artista famosa, porque antes quem aparecia em telas era só artista, né? Ou você tinha que pagar muito para uma propaganda sua sair numa TV, né? Hoje, a gente com o celular na mão, a gente faz milagres, né? E às vezes, quantas vezes a gente não vê, né? Um vídeo aparentemente bobo e viraliza, né? Como várias histórias que colocam em questionamento alguma coisa da sociedade, ou, enfim, uma dor, né? Ou um desabafo, que é importante, porque tem muitas pessoas passando por aquele momento e se sentem sozinhas. Nossa Senhora! Né? E, de repente, quando a gente se conecta, nossa, isso existe mesmo, não é? Não sou eu. Tem outras pessoas que possam passar por isso, né? E aí a gente vai aprendendo com o erro, com o acerto dos outros, né? Então, tem muita coisa boa, né, na internet. Eu acho que muito mais coisa boa do que ruim. Tem muita coisa ruim também. Sim. Mas, gente, o que seria de nós, né? Se a gente ainda precisasse ir numa biblioteca física para poder conseguir um conhecimento, Nossa! Né? Hoje, você pode desenvolver qualquer habilidade, até sem comprar nenhum curso, né, Fran? Sim. Sem gastar dinheiro. Tem muita coisa gratuita, tem muita coisa que Sim. O que você quiser aprender na internet, quiser você consegue. aprender. Olha que coisa maravilhosa é isso, gente. Inclusive o Sintonia de Mãe, que eu... Sabe que eu lembro? Na primeira semana das crianças, do nenê, minha mãe estava num tratamento pós-câncer, e ela tinha que vir para cá, porque é alguma coisa. Eu liguei para Juliana Zamboto. Ela falou: você está brincando? Eu falei: eu não sei dar banho sozinha. Você está brincando? Eu falei: não. E olha o perrengue, cara. E aí, se você for buscar lá hoje, tem como dar banho no recém-nascido. Você vai encontrar.
É. né? Qualquer coisa que você quiser. Isso é uma bênção, gente. É assim, é muito maravilhoso. A gente esquece de agradecer, né, pela internet, mas, Não, eu meu agradeço. Deus, meu eu Deus. agradeço. Meditação, É um gratidão, negócio- alinhamento tudo. de chakra. Tudo que você quiser. 6 horas da Tudo. manhã eu já fiz 400 coisas. E você usa, então, a internet para informação? Que rede que você Ah, eu costuma uso consultar? quase tudo, né? Eu uso muito, uso bastante. Tem. É a primeira busca, né, que a gente faz. Opa, tive uma ideia, né? Sempre, né? O que a gente. Quem tá pensando em, nossa, eu não tô contente com o que eu tô fazendo, mas também não sei o que é. Porque às vezes a gente sabe, às vezes não sabe, né? Eu não sei, eu queria mudar, sinto falta desse movimento, mas eu não sei. Uma dica é o que você faria, o que você gosta de fazer, que talvez até você já faça, que você faria mesmo sem receber, sem ganhar dinheiro. O que você já faz? As pessoas te procuram para pegar conselhos? Você gosta de ajudar de uma certa forma? Você gosta, sei lá, de maquiagem, joia, enfim, Por moda? O que você faria? Se eu quisesse lançar um infoproduto hoje, sou uma pessoa aleatória que te encontrou, que conselho você daria? Porque eu acho que tem muita gente achando que é fácil, assim, não, vou escrever um assunto incrível e vou lançar. O que você diria? A primeira coisa é isso, né? Você precisa buscar um nicho, né? E para descobrir o que você faz, o que você gosta de fazer, quais são as habilidades que você tem. Não precisa ter toda a habilidade, você vai aprimorar ao longo da jornada, né? Mas o que você gosta de fazer? O que as pessoas costumam falar para você? Começa a prestar muita atenção nisso. Nossa, você é boa nisso. Ah, você é boa de combinar cores da sua roupa. Ah, você é boa de fazer, sei lá, alguma coisa no seu cabelo. Enfim, qualquer coisa. Você é boa em ser amiga? Em ser amiga, em escutar, em dar Ai, conselho, enfim. Eu recebi um Em áudio de uma amiga matemática, minha em- ontem. Então, e você acha ainda que é um mundo a ser descoberto? Ou você acha que já está, o caminho das pedras já está feito? Eu acho que o caminho das pedras já está feito, mas é um mundo com rápida mudança. Então, assim, se você é uma pessoa que, como a gente estava falando no começo, tem dificuldade de sair da zona de conforto, né? É complicado, porque exige mudança o tempo todo. O que funciona agora, semana que vem pode não mais funcionar. Então, isso foi uma das coisas que eu aprendi. Você tem que ter resiliência, flexibilidade. Nossa, mas por que isso funcionava tão bem e agora não funciona mais? Sinto muito, não funciona mais. Bora ver outra coisa que funciona. E vai mudando, Vai o algoritmo. algoritmo, tudo. Tudo. Vai mudar. Ferramentas, tudo que você usa, tudo. E então, quem está entrando por essa área do digital tem que estar, não pode ser apegado. Tem que estar disposto a mudar mesmo. Isso Já é um ponto importante. Viu, Luquinha? A gente não pode ser apegado. Não, eu tô falando que eu mando as coisas para ele e falar, Fran, pergunta pro IA. E a IA tá aí, né, gente? Por que não consultar? Pode consultar, né? Por que não? Se tem ajuda. E assim, nas faculdades, até nas universidades, né, mais assim, para frente, mais evoluída, eles permitem que os alunos consultem, porque, gente, não é fácil consultar IA, né? O comando é humano. O comando é humano. E até para isso você tem que aprender, até para isso você tem que gerar habilidade para perguntar a coisa certa, porque senão só vem besteirada, né? Só vem coisa ruim. Digamos assim, que não vai te ajudar muito. Então você tem que saber, inclusive, saber isso. Mas aí é você encontrar alguma coisa que resolva a dor de alguém ou o desejo de alguém. Essa coisa que você gosta de fazer, que você já faz por natureza, que já é de você, ou que você fazia na infância, que você deixou de fazer, né? Resolve a dor ou o desejo de alguém, né? Se a resposta for sim, esse produto pode... E tem alguém que busca isso, né? Isso daí pode... As pessoas querem isso, né? Pagariam por Aí isso? já Comprariam? pagariam por isso. Olha que legal. E aí, criou-se um produto digital.
A partir disso, você vai lapidando, né? Que incrível. Tá, voltando para harmonização. O que você... Tem alguma coisa que você olha para a pessoa e incomoda em primeiro lugar, assim? Porque, tipo assim, se tiver uma coisa torta aqui, eu tô vendo que a cortina atrás de você não está igualmente espalhada. Às vezes você vê, eu olho para cima. Você, especialista em harmonia facial, como que está a sua cabeça agora? Você fica... É uma virada de chave. Existem, de forma científica, padrões de beleza. O que são padrões? Ah, é porque todo mundo tem que ficar com a boca assim, com o nariz assim. Não. Mas estudos foram feitos mais ou menos assim, ó. Por exemplo, eu coloco um monte de faces, né? Imagens de faces e pergunto para as pessoas, né? Quais pessoas que você considera bonita dessas imagens? Vamos colocar lá, sei lá, 5 imagens. O que você considera, quais são você considera bonitas? Normalmente as pessoas vão, por mais que tenha, gente, o gosto pessoal e tudo, mais ou menos as pessoas que foram, né, nos estudos consideradas bonitas é porque apresentavam algum padrão de beleza, né? Então, linhas de certa forma, enfim. Então, eles chegaram no padrão. Para uma face harmônica é uma face que tem isso. Então, isso hoje eu já tenho, porque a gente tem algumas linhas que a gente estuda, algumas máscaras, né, que a gente estuda. Mas no dia a dia, na prática, não é, sabe, assim, eu vejo muito assim eu não vou ficar buscando um defeito na pessoa. Porque às vezes não tá dentro daquela padrão de beleza, mas a pessoa gosta. Entendi. De um nariz dela que tem uma pontinha diferente, de um dente que é meio tortinho, de um lábio, sei lá, né? Então, assim, hoje em dia é muito mais olhar mesmo para a pessoa. Então, quando a pessoa chega no meu consultório, a pergunta que eu faço, o que te incomoda? Não é o que está me incomodando no que eu tô olhando para você. Sim. Até porque eu nem vejo isso como um problema, sabe? Sim. Eu quero ver mais soluções do que um problema, né? Então... O que mais incomoda as pessoas hoje em dia? É curiosidade minha isso. Olha, esse derretimento facial... Não, isso que incomoda tá pra caindo. caramba. As pessoas buscam muito por lábios, né? Mas porque também... Tudo bem que tem as meninas jovens que querem ter bocão, né? E tá tudo bem também, é gosto, né? E aí vai o gosto pessoal, né? E enfim... Mas ao longo da idade a gente vai perdendo massa, né? O lábio vai afinando, né? Isso é uma característica de envelhecimento. Qual é a característica da jovialidade? Quando você tem um contorno bem definido, então a cabeça é separada do pescoço, com o derretimento facial, isso vem caindo e vai misturando tudo. Então, umas características da jovialidade isso é uma coisa que marca muito. Então, assim. tipo assim, eu precisaria fazer, no meu caso, esse tratamento com células-tronco. Para ficar... Não só isso, né? Assim, na isso. verdade, não são as células-tronco, né? São as vesículas das células-tronco. Mas seria uma alternativa, né? Para poder que a sua pele sustente melhor o que está embaixo. É o primeiro passo. E ao longo do processo, a gente criando protocolos para, né? O que você está perdendo ao longo do tempo? Vai precisar reconstruir aqui ou não vai? Aí é individual, né? Então, tá, olá, analisou, subir, tal. Mas o que mais me incomoda, assim, em relação à idade, é o derretimento facial. Sim. E as marcas de expressões que a gente vai tendo, né? Mas e aí? Não vai ter mais expressão? Vai ficar um boneco? Gente, claro que não. Não vai ficar tão fundo, né? Então, por exemplo, eu tenho expressão. Eu não tirou. E quando, de repente, a expressão que eu faço realmente marca. Mas hoje eu consigo já ter muito menos as rugas que são estáticas. André, você tá com 30 anos. Do que... Então, quando a gente faz expressão, a gente tem as ruguinhas dinâmicas, que é normal. Eu acho bonito. Mas aí,
conforme vai passando o tempo, elas vão... É a mesma coisa de você Virando pegar um prega. tecido. Você pega um tecido lisinho, uma seda, e você vai lá e dobra, amassa, dobra. Quando você abrir essa seda, ela vai estar vincada. É isso que vai acontecer. Então, o que a gente faz? A gente vai, nesse processo, né? Só trazendo essa analogia. Vamos dar uma passadinha no ferro? Para ver se a gente consegue despregar uns negocinhos? O que é o ferro? O ferro pode ser uma toxina botulínica, o ferro pode ser um tratamento com exossomos, o ferro pode ser ativos que você dá para sua célula, o próprio preenchimento com ácido hialurônico, todos esses essa amplitude, né, de recursos que a gente tem. E aí qual que é o papel do profissional? Deixa eu escolher qual recurso que eu vou usar primeiro para essa pessoa. Então não é um tratamento que é igual para todo mundo. Existe uma sequência lógica, mas cada pessoa vai ter um direcionamento diferente. O bumbum da Sabrina Sato. Tem tratamento ali, não tem? A pele é grudada. Claro que tem, né? Quer dizer, eu acredito que tem. Mas hoje o que a gente vê, né? Não é o que é. Né? Mas então, nem sambando ali, eu falo, gente... são recursos que existem, né? Principalmente quem está em exposição, assim, vai usar, né? Por que não? Até a gente, nós que somos meros mortais, estamos querendo ficar melhores, aparecer no nosso simples Instagram, né? Sim. Imagina quem está em evidência, né? Aí tem que ter um equilíbrio, né? Do exagero. E eu acho uma coisa também, sabe, Fran? Acho que compete você escolher um bom profissional que seja seu mentor, né? Porque é o profissional que tem que ter aquele olhar que você não tá tendo e que fala assim, não, ó, chega agora. Aqui a gente vai começar a mudar, né? O profissional tem que ter... Porque a gente tá com a gente o dia todo, né? 24 horas por dia. Você se olha no espelho o dia todo. É a mesma coisa. Você tá com as suas filhas e eu faz muito tempo que eu não vejo as suas filhas. Se eu chegar a encontrar você com as suas filhas agora, eu falo, meu Deus, como estão mocinhas. Eu não vi, eu só vi elas crianças e estou vendo agora. Sim. Então, a gente não vê essa mudança. É a mesma coisa. Muita gente cai no erro da desarmonia, investe muito, porque você quer sempre melhorar, mas tem que ter um profissional que você confie para falar assim, olha, não é disso que você está precisando, é de outra coisa. Ou aqui não, aqui chega. Vamos parar? Eu acho que, veja bem como agora tá assim, como agora... Então, trazendo para você esse bom senso, que é natural que a gente perca ao longo dessa jornada, porque a gente se olha todo dia. A gente esquece do que a gente era, você só tá olhando o que você é. E é um perigo isso, eu acho. Eu entendi. Da gente perder a mão. E o que acontece, Fran? Às vezes o profissional, para não perder um procedimento, para não perder uma entrada ali no caixa, vamos lá, quer saber? Ela tá querendo pôr, manda ver, vamos pôr. Entendeu? Então, assim, ter esse equilíbrio, esse olhar, assim, um profissional que você confie, que eu vou te falar, se estiver ficando feio, eu vou te avisar. Eu vou ser essa pessoa que vou te avisar, que tá passando do ponto. Você me permite isso? Sim, porque você está confiando no seu rosto. Hoje em dia, você é uma pessoa que fala, quero colocar, sei lá, não sei quanto ml. Desculpa, vai em outro profissional, eu não vou pôr. Eu não vou te preencher agora, porque a gente precisa primeiro cuidar aqui do que sustenta. Entendi. Né? Então, o meu protocolo para você é esse. Não, eu não quero, eu só quero eu não vou fazer. Olha só. Porque não vai ser uma coisa boa pro meu trabalho, sabe? Não é aquilo que eu quero mostrar, que eu sei fazer, né? E que vai impactar positivamente na vida da pessoa também, né? A pessoa pode ficar super feliz, enfim. Mas aí eu acho que aí é uma linha tênue, né? É uma linha que a gente precisa tomar cuidado. Porque quantos casos a gente não vê, né? De exagero. Muita gente tirando o preenchimento, né? Sim, agora tá o caminho inverso. Caminho inverso. Ontem... Mas é sempre assim, né, Fran? Tem os dois extremos. Fica todo mundo pato. Tem os dois extremos e, de repente, vai encontrando um equilíbrio. Então, é nem, né? Nem nada e nem tudo. E esse era o erro que eu cometia, porque eu falava assim, nossa, eu não quero ficar desse jeito, eu não quero ficar assim... Tá todo mundo parecendo igual. Isso eu não quero.
Mas aí também eu caía no erro de não fazer nada, porque eu Porque achava por que ou era medo. aquilo ou era nada. E na Entendi. verdade tem um caminho do meio, né? Agora a harmonização facial tá chegando nesse equilíbrio, né? É uma nova era, né, da harmonização facial, na verdade. Da naturalidade. Da naturalidade. Que legal. Ontem eu falei com uma amiga, eu contei que o podcast era com a Andressa. Aliás, um dia antes de eu divulgar, e ela falou assim, e ela é toda melindrosa, nossa. Ela falou assim: olha, com ela eu teria coragem, porque ela não usou esse termo, mas ela quis dizer que você transmite segurança e um equilíbrio para ela. Ai, que Olha, bom. eu achei muito legal isso, porque assim, Aham. você como profissional transmite isso e tem essa Sem mesmo ela conhecer meu trabalho, né? Porque ela ainda isso, não conhece. ela não sabia. Ela só me conhece como pessoa, né? Isso. E não como Como profissional desta área agora, né? Mas ela nunca deu rosto para ninguém. Ela falou Aham. que ela queria dar para você. E eu achei muito legal, porque há muito tempo eu encorajo Uhum. ela a fazer alguma Uhum. coisa, enfim. Mulher, né? Aham. E eu achei bem legal. E aí, Luquinha? Ô, Falei? Não louco! falei? Mas que conversa boa. Eu avisei que eu ia falar, que eu falo bastante. Mas é bom, Andressa, porque é um conteúdo muito valioso o seu. Que Eu é a fico sua feliz própria em contribuir. experiência. É a sua própria experiência, a sua própria. É você. Você mesmo. E, ó, eu esqueci de dar um recado que agora eu não veio. Nossa. Eu falei. Tem Iron Man esse final de semana. Olha, eu era para ter falado 1h30 atrás. Iron Man esse final de semana, Neto Pascoalotti, meu coach, que me ajuda lá a baixar 2 minutos em um ano. Tá buscando. Ecobier, prestigiem do lado da casa da Andressa. Vai lá degustar, chama o marido, vão ser os dois lá, vocês vão sair pulando. Vamos Não sei, lá. vocês tomam cerveja? Sim, tomamos. E se você tem dúvidas sobre o trabalho da Andressa, nossa, que legal, me identifiquei, porque a gente tem que se identificar com a pessoa que você vai entregar o seu cartão de visita, vamos dizer assim. Como as pessoas te encontram hoje, Andressa? Hoje eu atendo na Playdent, né, aqui em Socorro. Na cidade de Socorro. Cidade de Socorro. No Instagram tá @Playdent Odontologia. Olha só, @Playdent, Odontologia. Isso. Playdent com T mudo. E o telefone da clínica? Tem? Não sei o telefone. Não, mas depois eu posso Não, mas passar. Playdent. Mas a gente tem no Instagram, na bio do Instagram, tem os o contatos. E também, quem quiser entrar em contato pelo direct do Instagram, também a gente tem uma pessoa que responde por lá. Olha tá? que legal. Sintonia de Mãe tem também. Se Sintonia você tá de Mãe, grávida. @Sintonia de Mãe, no Facebook, no Instagram e YouTube. Olha que legal. Então, se tá no momento mãe, né? No momento da maternidade, tem muita coisa legal lá. Dá uma garimpada que tem muita coisa legal. Os conteúdos da harmonização, eu vou começar a fazer agora, porque como eu tô atendendo aqui em Socorro agora, eu vou investir mais nisso, né? Uhum. Nas orientações também, porque eu quero trazer esse tipo de orientação também pro Instagram, né? Sim. Da informação, né? Informação em relação a essa área. Mas se tiver na Playdent, vocês vão ficar sabendo como me encontrar também no meu pessoal. Depois, quando eu começar a postar, já tá quase tudo pronto. A gente tava só criando identidade visual, né? Fazendo toda a construção para fazer uma coisa bem bonitinha. Quem faz para mim essa parte? Eu tenho um amigo, né, que é o Léo Medina, que tá me orientando nessa. Ai, que legal. Não é daqui? Não é daqui. Ele tá em São Paulo. E você está atendendo em São Paulo? Em muitos lugares do mundo, porque não para. Eu atendo no IO em São Paulo, que é uma clínica escola. Olha, que então, joia. O meu propósito foi atender muitos casos lá, para ter experiência, para depois ter a segurança de trazer. Então, assim, eu tenho uma meta tinha, né? Que agora eu já passei essa meta. De atender X casos para depois eu poder trazer para o consultório. Porque
o lema, né, da escola, né, que eu vi é segurança. Né? Então, assim, daí eu trago isso. Não é a qualquer custo, não é de qualquer jeito, é através de muito estudo, é de você realmente poder trazer o melhor, né? E, Andressa, eu quero não sei se tem algum assunto que a gente não tenha ido. Eu acho que não. Acho que foi tudo, né? É, O que você acha? Tem mais alguma coisa? não, queria saber, se tiver, a gente entra. Eu acho que... Então, o que eu queria pedir para você, que você deixe uma mensagem para as mulheres, para os homens também, mas para os humanos, vai, sobre isso, sobre se ressignificar ao longo da vida e o quanto isso é positivo. É assim, ó. A Fran falou aqui, você é uma inspiração e tal. Todo mundo é. Todo mundo tem uma estrelinha brilhando dentro de si. Todo mundo. Agora, o quanto a gente deixa brilhar, né? Então, assim, mas eu não sou, eu sou, sei lá, sou mãe. Minha vida eu levo meu filho na escola, volto, trabalho. Você, querendo ou não, você inspira pessoas. De forma positiva ou negativa, é impossível você passar despercebido para esse mundo. Ninguém é invisível. Então, quando a gente se propõe a transformar a vida das pessoas, não tem problema se você faz um bolo gostoso e você leva... Gente, quando, por exemplo, sei lá, eu lembro uma vez que a minha cunhada falou, olha, eles estavam de mudança, meu irmão, né? E ela falou assim, a gente estava de mudança e naquele meio daquele caos, a gente não tinha o que comer. A gente esqueceu, não tinha comida, a mudança da casa, a gente ficou o dia inteiro, e era 5 horas da tarde, eles não tinham ainda comido nada. A vizinha veio e trouxe um bolo de laranja, super cheiroso. Ela nunca mais esqueceu desse momento, entendeu? Então, são pequenas coisas na nossa vida que a gente inspira, que a gente ajuda, que a gente... Do jeito que você, talvez, pegue seu filho na escola. O abraço que você dá, tem outra mãe que está olhando e que talvez não dê aquele abraço gostoso e fala, nossa, olha que legal, e se eu mudasse isso, né? Então, gente, assim, querendo ou não, você vai inspirar. Mesmo que você não saiba, você está impactando a vida das pessoas. Sabendo disso, como é que você pode fazer o seu melhor, né? Eu acho que é isso. E se tem vontade de fazer alguma coisa diferente, sentindo que a vida está faltando movimento, está faltando uma graça, está faltando um algo a mais, busca. Você não vai começar do zero, né? É começar de onde você tá mesmo, com a mulher ou com o homem, né? Novo que você é agora, com a experiência que você teve. Não é só experiência profissional, experiência de vida, tá tudo junto, né? Sim. E coragem. Mesmo com medo. Né? Vai com coragem. Medo. Troca a fralda. E tudo é a decisão, né? Tomei a decisão, gente, não tem que fazer aquela coisa. O universo vai conspirar pro... É incrível. Se você tomou a decisão, não tem como não aparecer algum... Depois você vai contar aqui pra Fran nos comentários aqui. Nossa, é verdade. Eu tomei a decisão e no dia seguinte alguém me falou uma coisa. Deus, eu acho que isso tudo isso... Quando eu fiz essas transições, essa última principalmente, né? Eu pedi para Deus, eu falei, Deus, me mostra um sinal, é isso que eu preciso? Não é, Fran, que eu fui num churrasco na casa de uma amiga e eu tava conversando com uma menina que eu não conhecia e falando, que ela tava me perguntando também, que ela trabalha um pouco nessa coisa do mundo digital, ela tava me pedindo algumas dicas e tudo. E aí eu falei pra ela assim, mas Deus não fala comigo. Eu falei pra ela, Deus não fala comigo. Eu tô perguntando que caminho, como é que você faz? Porque ela falava que ela foi inspirada e não sei o quê. Eu falei, mas comigo ele não fala não, eu tô perguntando já há um tempão. E ela falou assim, fala assim, só esteja pronta pra ouvir. No final da conversa, então tá bom, tchau, tchau. Ela falou assim, e o que você faz pra ter essa pele tão linda? Não tinha nada a ver a conversa. Aí eu falei, caramba, será que é essa resposta que eu pedi? Tá na cara. E aí eu falei, olha, é incrível, né? Que então lindo. é a decisão. É isso, está aberto, né? Acho que a gente não pode se fechar, não. É isso, coragem. Obrigada. E aí não tem desculpa, viu? De maternidade, aí eu tenho filho pequeno. Alguma coisa dá pra fazer. Como eu falei, o jeito que você
trata o seu filho, o jeito que você faz, tá sendo... Não tem tanta É. gente na internet, né, que começou a fazer comidinha pro filho, começou Sim. a postar e bombou, né? Sim, eu acho que você está falando para as pessoas não ficarem no lugar que elas estão e não estão 100% felizes, né? Você Tipo, feliz. Quando tá feliz, é ok. A bússola é essa. Tô feliz? 100% feliz? Beleza, vamos continuar. Não tô? eu admiro quem se encontra assim, ó, de primeira e vai o resto da vida. Ah, mas muda, né, Fran? Então, assim, às vezes se encontra de primeira, realizou e você mudou. Aí, quando você muda, aquilo não faz mais tanto sentido. É um movimento, aí você tem que Nossa. acompanhar, né? Não é uma. A gente fala assim, nossa, é uma missão que eu tenho, a minha missão é essa. Eu achava que a minha missão era a amamentação. Mas agora o meu momento mudou, eu descobri coisas diferentes, Quantas coisas além, tá né? tudo bem. Por que que eu vou ficar presa numa coisa ali que não, em algum momento fez sentido, ainda faz, eu ainda gosto, sou apaixonada. É aquilo que eu falei, não precisa desgostar de uma coisa para gostar de outra. Não, É agrega junto, agrega. É. demais, cara. Viu? Zona de conforto não tem. Não tem. Zona de conforto é para os fortes, né? Até porque o conforto não é tão confortável, né? Então, você tem que ser Porque muito forte para segurar aquele lugarzinho. Não dá, né? Bora! Espero que tenham gostado. Se vocês deixarem as mensagens, as perguntas, a doutora Andressa vai responder nos comentários. E tamo junto, obrigada, boa semana. Cuidem dos filhos, amem, se reinventem. Aproveita, né, esse mês da mulher para dar esse gás também, né? Porque essa energia que tá no ar também acaba impulsionando, né? Não é agora que eu vou fazer. Sim, astrologicamente está propício, viu? Porque é muita gente falando, né, sobre isso, né? Sobre a mulher, a Sim. força da mulher e tudo. E realmente isso dá força, né? Quando muita gente está falando, realmente dá força. Aproveitar essa energia para ação. Ação. Tamo junto, olha lá. Bora! Adorei. Obrigada. Adorei. Entra no ar o patrão. Gente interessante sempre vem. Histórias que prendem a atenção. Conversas que tocam o coração. Cada história é única ali. Francine traz tudo só pra ti. Curiosidades pra aprender. Com as celebridades te surpreender. Pode Fran, história de vida. Pode Fran acontecer.